Evangelho de João, capítulo 6. Nós iremos ler o verso 1 e o verso de número 2, e após a leitura não feche o texto sagrado, para você acompanhar a exposição do texto. Amém? Aqueles que localizaram João, capítulo 6, por gentileza, diga amém. Coisa boa. João, capítulo 6, verso 1, está escrito assim: Depois disto, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberiades. Verso 2: E grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava sobre os enfermos. Grande multidão seguia Jesus, porque via os sinais que ele operava sobre os enfermos. Na manhã de hoje, eu quero meditar junto com a igreja de Deus sobre um tema: tipos de pessoas que andavam atrás de Jesus. E do verso 1 ao verso de número 71, do capítulo de número 6 de João, nós vamos perceber inúmeros tipos de pessoas que caminhavam atrás de Jesus. É muito curioso que aqui no capítulo 6, Jesus Cristo já está aproximadamente com 2 anos e meio de ministério público. Ele começa o seu ministério com 30 anos de idade. Muitas pessoas não sabem o porquê ele iniciou com 30 anos de idade. Está totalmente atrelado à cultura judaica. Com 30 anos de idade, só que um homem poderia começar a exercer publicamente ministério religioso, como sacerdote, rabino e os mestres e doutores da lei. Então ele, para cumprir ali uma liturgia judaica do seu contexto, ele inicia o seu ministério com 30 anos de idade. E rapidamente, a fama de Jesus Cristo se propagou de forma avassaladora. Conhecido como jovem rabi da Galileia, que ensinava com autoridade, não como os escribas. E a fama se propaga pelo homem que operava sinais e maravilhas. Transformava água em vinho, trazia vista aos cegos, curava surdo, mudo e andava sobre as águas. E isso fez com que uma grande multidão buscasse estar com Jesus, ver Jesus ou andar atrás de Jesus. Só que no meio dessa grande caravana que caminhava atrás de Jesus, nós vamos encontrar inúmeras pessoas com motivações diferentes que andavam atrás de Jesus. E o primeiro grupo de pessoas que andava atrás de Jesus está no verso de número 2. E qual é o tipo de pessoa do verso de número 2 que caminhava atrás de Jesus na grande multidão que o acompanhava? Dá uma olhada para o texto aí. Grande multidão o seguia porque via, observava os sinais que ele operava sobre os enfermos. Esse povo que estava atrás de Jesus para observar são os curiosos. Eles andam atrás de Jesus, ou da multidão que caminha atrás de Jesus, para observar. Eles não querem compromisso com Jesus Cristo, não querem se envolver na sua obra, colocar a mão no arado e trabalhar para o crescimento e a expansão do reino de Deus. Eles são meros espectadores, só vêm para observar, não quer compromisso. Antigamente, esse tipo de gente aqui era chamado de membro de banco. Vocês já ouviram essa expressão? Membro de banco. Eu sou membro de banco. Não faço nada na igreja. Eu não faço nada no reino. Eu não faço nada em prol do reino. Eu só quero sentar e ouvir. Se na manhã de hoje tem alguém aqui que se considera membro de banco, deixa eu te falar. Membro de banco é prego e verniz. Você foi chamado para trabalhar no reino. E ponto final. Não existe membro de banco. Uma vez chamado, separado por Jesus, vocacionado, é para você colocar a mão no arado e trabalhar em prol do reino. Não existe cristão infrutífero. Não existe cristão que não recebeu dádiva ou dons de Deus. Tenha certeza que Deus te deu um talento, Deus te deu dons, e é para você usar em prol do reino do Senhor. Você não deve ser curioso, um mero espectador. Você deve trabalhar no reino de Deus. O primeiro tipo de pessoa que andava atrás de Jesus eram os curiosos. E nós não podemos ser curiosos.
A nossa motivação a estar na multidão que caminha atrás de Jesus não é apenas para ser espectador e observador, é para trabalhar, é para se envolver nesse reino, é para servir o Senhor, para contribuir com a sua igreja e para o progresso e a expansão do reino do nosso Senhor. O grande pai da igreja, Agostinho, ele olha para esse texto e fala o seguinte, aspas para Agostinho, destacou que muitos seguiam Jesus não por fé, mas por admiração sensível, fascinado pelos milagres. E isso mostra a diferença entre quem busca Jesus Cristo, porque Ele mesmo é o próprio Deus, e quem busca apenas espetáculo. Eu tenho certeza que você já conheceu pessoas que querem participar de cultos, de eventos religiosos, apenas para ver espetáculos, esperando coisas mirabolantes, coisas transcendentais. Não querem o Senhor Jesus Cristo do milagre. Querem só o milagre do Senhor Jesus Cristo. Querem só as benécias do bom mestre, mas não querem realmente amá-lo e segui-lo pelo que Ele é, o nosso Deus, o nosso Salvador e o nosso Redentor. Não podemos ser apenas curiosos ou espectadores. Devemos estar aptos a servir o reino de Deus e trabalhar nessa grande multidão que anda atrás de Jesus Cristo. O segundo grupo de pessoas que caminhavam e andavam atrás de Jesus nessa grande multidão, está aí no verso de número 14, dá uma olhada aí para você ver. Vendo, pois, aqueles homens, o milagre que Jesus tinha feito, diziam eles, este verdadeiramente é o profeta que deveria vir ao mundo. Que tipo de gente que é esse que caminhava atrás de Jesus? Os incrédulos, que precisavam ver com os próprios olhos para acreditar que Jesus Cristo era aquele que deveria ver. E outra, além de precisar ver para quê, fizeram uma interpretação errada. Porque Jesus Cristo, ele não é só o profeta, ele é o Messias. Eles entenderam que Jesus era apenas um profeta, como os outros que já haviam vindo. Não que ele era o Messias, o Salvador. Você já conheceu algum incrédulo no meio dessa grande multidão? Eu já conheci. Eu já conheci pessoas que caminham no nosso meio que falam assim, Deus não opera mais. Deus operava. Ele não faz mais nada. Já conheci incrédulo que diz, que Deus que nada. Se eu não ver, eu não creio. Parece que é a síndrome de Tomé. Se eu não olhar e não tocar, eu não acredito. E a pergunta que nos vem à mente é, será que realmente os incrédulos estão no nosso meio? Será que tem pessoas que andam nessa grande multidão atrás de Jesus Cristo, que não crê que Ele é o mesmo ontem, hoje, amanhã e será eternamente, que Ele continua operando sinais e maravilhas, independente de você ver ou não? Ou você é como um incrédulo que precisa ver para crer? Meus irmãos, o verdadeiro cristão, ele crê por fé. E o escritor de aos Hebreus, ele deixa claro que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, a prova das coisas que se esperam. Nós, pela fé, não cremos que Cristo morreu pela remissão dos nossos pecados? Ou alguém estava lá para visivelmente ver ele pendurado no madeiro? Alguém estava lá? Mas você não creu? Pelo relato que você recebeu e pela imposição do Espírito Santo, em mostrar isso no seu coração e te convencer? E bem-aventurados não são aqueles que não viram e creram. Bem-aventurados somos nós, que não precisamos ver milagres extraordinários, transcendentais para crer. Cremos porque entendemos que o Espírito Santo nos convenceu através da fé. E esses incrédulos querem ver coisas mirabolantes. E muitas vezes, milagres extraordinários que Deus opera e passam à vista deles como despercebido, como a conversão de uma alma. Quando Deus entra em um coração promíscuo, profano, e humilha este homem, tira a cegueira dos olhos dele, e esse homem entende que ele precisa de Jesus, Jesus Cristo resgata ele. Esse é um grande milagre atual, que é a conversão, a regeneração, o novo nascimento. Isso passa despercebido. Para muitas pessoas incrédulas, grandes milagres são curas que Deus opera, são maravilhas que Deus opera. Mas quando um parente seu se rende a Jesus, você não entende que é um grande milagre, né? E talvez seja um dos maiores milagres que você contempla, um homem dizer não
ao mundo podre, promíscuo, e Jesus Cristo humilhá-lo e render e trazer ele para a sua graça. Tem milagre maior que esse, que é a conversão? Tem milagre maior que esse, que é a regeneração? Então, como você diz que não vê milagres? Deus continua operando milagres, continua trazendo pessoas ao seu rebanho. O pai continua enviando o filho, e o filho abraça e nos sustenta nos braços. Os incrédulos caminhavam atrás de Jesus e, infelizmente, eles ainda estão no nosso meio. Mas nós não podemos ter a postura de incrédulos e muito menos de curiosos que não querem trabalhar no reino de Deus. Esses são tipos de pessoas reprovadas por Cristo Jesus. E eu gostaria que você continuasse olhando para o texto. E nós vamos chegar no terceiro tipo de pessoa que andava atrás de Jesus. Ele está agora no segundo dia, porque o capítulo 6 se passa 2 dias. Do verso 1 ao verso 15 a 17 é o primeiro dia, agora nós estamos no segundo dia. Jesus já está lá do outro lado do mar. E a grande multidão foi atrás dele de novo. Aí no verso de número 26, aparece um outro tipo de pessoa, que eu acho que esse daqui não tem hoje não, só tinha naquela época. Que tipo de pessoa que é esse? Olha aí, o verso 26. E Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade, eu digo para vocês, vocês só estão vindo até mim por conta dos sinais que vocês viram e porque comeram do pão, então com a barriga cheia, saciado. Que tipo de pessoa é esse que andava atrás de Jesus? Os interesseiros. Pessoas que caminham atrás de Jesus apenas pelo benefício próprio. É muito parecido com um curioso. Só quer as bênçãos de Deus, só quer os privilégios e a misericórdia que Deus derrama sobre a vida dele. Vocês conhecem pessoas? Você já viu pessoas assim? Eu já vi. Vocês nunca viram? Só na França o pastor falou que tem esse tipo de pessoa. Aqui não tem. Que a igreja recebe, acolhe, a pessoa está aqui, busca uma bênção, busca um milagre, daqui a pouco está desanimada, não quer mais nada com nada. É muito parecido com os leprosos que foram curados por Jesus. Quantos voltaram para glorificar e reconhecer? Quantos? Infelizmente, o nosso coração muitas vezes é interesseiro. Nós queremos barganhar com Deus. Senhor, se o Senhor me der isso, aquilo, eu vou para o culto, eu não vou faltar nenhum culto, eu vou jejuar, eu vou participar do Descomplicando a Bíblia, de tudo. Com Deus não tem barganha, não tem troquinha com Deus, não é trocar figurinha. É óbvio que Ele abençoa, é óbvio que ele, através da sua misericórdia, atende muitas orações, mas não é joguinho, não é troquinha. Você deve servi-lo, adorá-lo, buscá-lo pelo que Ele é, pelo que Ele fez por você, porque Ele te amou primeiro, porque Ele te redimiu, porque Ele te tirou lá das chagas do fundo do lago de fogo. Não por benefícios efêmeros, passageiros, que a terra nos oferece. Servir a Deus por interesse, com essa teologia miserável da prosperidade, que você só é abençoado por Deus se Deus te honrar, se Deus te fazer rico. Entenda uma coisa, pelo amor de Deus, Jesus não morreu na cruz para te fazer rico, não. Ele te morreu na cruz para te transformar em um salvo. E com isso eu não estou pregando contra a prosperidade, não. A prosperidade é uma bênção de Deus. Você pode ter ela e usufruir dela, desde que ela não tome o seu coração, senão ela vai se tornar um ídolo, uma pedra de tropeço na sua vida. Não sirva Jesus por interesse. Não troque ou tente trocar figurinha com Deus, barganhar com Deus. Se dobre a sua glória, a sua graça e sirva Ele pelo que Ele é e pelo que Ele fez pela sua vida. Mas infelizmente os interesseiros estão no nosso meio. Só querem as bênçãos de Deus. Só querem a prosperidade de Deus. Mas não querem o Senhor da bênção. Não querem o Senhor que os resgataram. Meus irmãos, os curiosos andavam atrás de Jesus. Os interesseiros caminhavam atrás de Jesus. Os murmuradores estavam também caminhando atrás de Jesus. E isso está no verso de número 41. Dá uma olhada aí. Murmuravam, pois, dele, ó judeus, porque dissera, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Isso daqui, pastor, não é nem na França, isso daqui é só no Japão que tem, hoje não tem mais não. Será que tem murmurador no nosso meio? Acho que não tem não, né?
A igreja presbiteriana é muito diferente da igreja pentecostal. Na igreja pentecostal tem vários departamentos. Mocidade, criança, mulher. Não é falando mal deles só não, tá, pessoal? Porque tem tudo quanto é ambiente que tem homem e mulher, existe os murmuradores. Mas quando chegava a época de festa, quando chegava a época de reunião para saber quem ia liderar cada departamento, esse povo brotava aos montes. Parece que caía até do teto. Esse vai ser o louvor? Essa vai ser a roupa? Colocaram ele como líder. Ele agora que vai reger o grupo. Nada tá bom. É murmuração em cima de murmuração. E talvez você não percebeu. Nós somos campeões em murmuração. E eu te provo. Há 20 dias atrás estava frio. Todo mundo estava pedindo o quê? Esquenta logo esse tempo, Senhor. E agora está calor, todo mundo está pedindo o quê? Olha aí como é que você é murmurador. Nada está bom para nós. Nada é suficiente para nós. Nós somos clássicos em murmurar. Quando na verdade o texto sagrado diz, em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Mesmo quando você não entende, glorifica a Deus, porque Ele é o Senhor da sua vida. Ou tu achas que sabe mais que o Senhor? Ou tu quer estar sentado no trono do Todo Soberano e dar ordem sobre todas as coisas? Porque o murmurador, na maioria das vezes, ele quer se colocar no lugar do eterno. Porque se tudo está debaixo do controle exaustivo, minucioso de Deus, nada acontece sem a vontade de Deus. Então, se foi esse líder ou aquele, ou essa pessoa, aquela que está na liderança, ou esse ou aquele louvor, Deus assim o quis. E por que tu murmuras? Se Deus assim o quis. Por que tu reclamas? Se Deus assim o quis. Mas eu acho que no nosso meio não tem murmurador, não. Só tinha nessa multidão que andava atrás de Jesus. Meus irmãos, os interesseiros andavam atrás de Jesus. Os curiosos andavam atrás de Jesus. E os murmuradores andavam atrás de Jesus. Tipos de pessoas reprováveis. Estavam na grande caravana, na grande multidão, com a motivação totalmente errada. Martin Henry, ele diz o seguinte: o orgulho e a ignorância são as raízes da murmuração contra Cristo. Porque muita gente murmura, sabe por quê? Porque se acha melhor. Por que não foi eu o colocado? Por que não foi eu o escolhido? Eu faria melhor. Eu tenho mais capacidade. Eu tenho mais desenvoltura. Meus irmãos, tu já leu o Salmo 139? Para entender o que é soberania de Deus? Que tudo que acontece na terra dos homens está escrito no livro do Eterno? Nós devemos se dobrar a essa soberania maravilhosa de Deus, entender que é Ele que está no controle, que é Ele que governa, que nada foge do controle dele. Se é esse líder, é o líder que Deus quis. Se esse é o louvor que Deus quis. Ele está no controle de todas as coisas. Nós devemos se curvar e falar: Deus, seja feita a tua vontade, bendito seja o nome do Senhor. Por mais que eu não entenda, por mais que às vezes dentro de mim tenha uma luta, eu não estou aceitando, é a tua vontade, bendito seja o nome do Senhor. Eu lembro que na época da eleição, que ele furdou aquela briga, a igreja orou, e todo mundo não elegeu o que a igreja queria. E aí um monte de murmurador. Mas Deus não ouviu, Deus não lê em Bíblia. Todo líder que está em evidência é Deus que coloca. Então é um cara de espanto, é Deus que coloca, está na Bíblia. Toda autoridade está debaixo de Deus. Só que tem autoridades que Deus levanta para abençoar o povo. E tem autoridades que Deus levanta para trazer castigo sobre a nação. Trazer um juízo sobre a nação. E o texto diz que o juízo primeiro começa pela casa de Deus. Isso é soberania de Deus. E nós precisamos entender no sentido de aceitá-la. Se dobrar a essa vontade gloriosa de Deus. E não podemos ser murmuradores. Porque o murmurador ele é ignorante, ele é orgulhoso, ele é arrogante. E isso não é uma característica, uma conduta de um verdadeiro discípulo de Cristo. Interesseiros, curiosos, incrédulos, murmuradores, estavam atrás da multidão que caminhavam
com Jesus. Mas eu gostaria que você olhasse aí no verso de número 66, aonde tem mais um grupo de pessoas que caminhavam atrás de Jesus. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam mais com ele, porque se escandalizaram das palavras de Jesus. Não aguentaram palavras duras. É o cristão Nutella de hoje. É o Nutelinha, que só quer o sabor suave lá do doce do Evangelho. Não entende que ser cristão é confrontar as suas vontades, os seus desejos. Quer negar todo dia a si mesmo e tomar uma cruz e seguir a Jesus Cristo. Hoje é o Evangelho coach, que não prega renúncia, que não prega arrependimento, que não prega pecado. Só prega uma mensagem de triunfalismo. Você vai chegar lá, você vai conseguir, você vai conquistar, você é o cara, você merece, você pode, é isso aí. Sabe o que todo mundo merecia? Inferno. Era o que todo mundo merecia. Todo mundo sem exceção. Deus teve misericórdia e comprou um povo para ele. E esse povo é chamado de igreja. É você, bendito seja o nome do Senhor. Isso é o Evangelho. Meus irmãos, eu sempre ensinei em sala de aula uma grande verdade. Se você sai de um culto, e se no seu coração não for gerada a sensação, eu tenho que melhorar, eu preciso mudar, algo está errado com esse sermão. Algo dentro dessa pregação não está dentro da Bíblia. Quais são os pilares de uma pregação bíblica, que é a verdadeira profecia do culto? Toda a profecia vem para exortar, edificar e consolar. Se você ouvir um sermão bonitão, lindo, princeso de Deus, tome cuidado, isso daí não é o trigo da verdade não, é a palha do engano, sendo empurrado goela abaixo do povo. Entenda os pilares de uma verdadeira profecia bíblica. O Evangelho é confronto. O Evangelho é para nos levar a mudar e sermos melhores pessoas, melhores cristãos. Então muitos acabam murmurando, não aceitam a palavra de Deus e murmuram da palavra de Deus. Não aceitam a vontade de Deus e murmuram da vontade de Deus e blasfemam contra o próprio Eterno. E tu já viu pessoas no meio do povo de Deus virarem blasfemadores? Eu já vi. Tu já viu? Eu já vi. Estava no velório uma vez. Acho que eu já contei isso para muita gente aqui. Um velório de cristão. E o velório era blasfêmia para tudo quanto é lado, porque tinha saído uma profecia que a pessoa que estava no caixão não ia morrer. Uma menina nova, que estava grávida, acabou morrendo e nós velando a menina, a criança no hospital também morre. E todo mundo gritando lá dentro do velório. E Deus não falou? Que Deus que é esse? Deus não falou. Porque se tivesse falado, a menina não estava morta. Atrás da grande multidão tem murmuradores e tem blasfemadores do nome do Senhor Jesus Cristo. Mas tem mais um tipo de pessoa aqui que andava atrás de Jesus. Eu gostaria que você olhasse para o texto. Está no verso de número 67. Então disse Jesus aos 12: vocês querem também retirar? Querem ir embora? Vocês querem partir junto com esses daí que não aguentaram ouvir as verdades? Os dodóizinhos, vocês querem ir embora? Pode ir embora. E respondeu então Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, Filho de Deus. Que tipo de pessoa é essa que andava atrás de Jesus? Esse tipo de pessoa, Tiago, são os verdadeiros discípulos de Jesus. São aqueles que, independente de qualquer situação, eles estão andando atrás de Jesus. Eles tomaram a sua cruz, estão seguindo as pisaduras de Jesus Cristo. Independente se o sermão é doce, independente se o sermão é pesado, independente se tem milagre, independente se não tem milagre, eles estão caminhando atrás de Jesus. Eles entenderam, eles compreenderam, Deus convenceu eles que Jesus é o Salvador, Ele é o Messias.
Você percebe o tanto de pessoa que anda atrás de Jesus? Aqui eu citei 6 tipos de pessoas, tem muito mais. Tem muito mais tipos de pessoas que caminham atrás de Jesus com motivações totalmente torpes e erradas. Motivações que não são as verdadeiras e sinceras para caminhar atrás de Cristo. Com a sua cruz. Martin Henry diz o seguinte sobre esses versos. É melhor enfrentar dificuldades com Cristo do que viver sem Ele. E aí? O que tu acha melhor? Enfrentar esse mundão de ponta cabeça quebrado, sozinho no peito, ou com Jesus Cristo? Se com Jesus Cristo nós enfrentamos tantas dificuldades, tantos altos e baixos, e Ele nos dá graça para conviver e passar por tudo isso, imagina você enfrentar tudo que você tem enfrentado sem Jesus. Será que tu aguentaria? Você percebe por que muitas pessoas pulam do 15º andar, pulam da ponte, pulam debaixo de carro? Você percebe por quê? Que é um fardo esmagador e pesado. E aí quais são as palavras de Jesus? Tome o meu jugo e o meu fardo é leve e suave. Oh, meus irmãos, Ele já nos ensinou. É pegar tudo e levar aos pés da cruz e falar, Senhor, está aqui, ó. Está aqui, eu me rendo à tua vontade. Eu me rendo à tua soberania. Tu és o Senhor da minha vida, tu governa o meu dia, tu governa a minha caminhada. É se entregar totalmente, viver na dependência total de Deus. Tem pessoas que não conseguem compreender a vida de um verdadeiro, de uma verdadeira cristã. Principalmente pessoas que não são da fé, não são da caminhada. Quando às vezes de perto acompanham os nossos dilemas, os nossos dramas e as nossas dificuldades. E muitos falam para você ouvir, como é que você consegue? Como é que você tem estrutura para passar por isso? Como é que você conseguiu sair disso daí? Explica para mim, eu tinha ficado louco, eu tinha arrancado o cabelo. E com certeza teria, porque sem Cristo é isso que um homem ia fazer. É isso que uma mulher ia fazer. Mas olha que privilégio que nós temos. Passamos todas as dificuldades, os dias bons e os dias maus. E os dias maus vêm para todo mundo, gente. Não vai tu pensando que você é crente e não vai ter dia mau, não. Vai ter dia mau, sim. Vai ter dia mau, sim. O dia mau é uma agenda de Deus na vida do crente. O deserto na vida do cristão é uma agenda, não é um acaso. Se Deus não poupou nem Jesus do deserto, quem dirá você? O deserto ele vem, ele chega. Se não chegou, fica tranquilo que vai vir. Não estou te colocando medo, não. É para te deixar mais forte. É para você sair do outro lado aprovado por Deus. Porque você não enfrenta os seus desertos da vida sozinho, jamais. O deserto, Cristo está com você. Ele caminha com você nesse deserto. Eu estou trazendo para você na manhã de hoje um monte de tipo de pessoa que andava atrás de Jesus com motivações diferentes, motivações distintas e com propósito totalmente diferente uns dos outros. E aí vem uma pergunta de encontro no nosso coração. Qual tipo de pessoa que sou eu andando atrás de Jesus? É uma pergunta, uma reflexão para mim e para você. Quais são minhas motivações para servir a Jesus, para seguir atrás dele, andar na multidão atrás dele, seguir as pisaduras dele? Qual que é a minha motivação? Será que eu sou um curioso? Será que eu sou incrédulo? Será que eu estou sendo interesseiro? Estou só para receber alguma coisa, só isso que eu quero, não quero mais nada? Eu tenho sido murmurador? Eu só quero o lado doce do Evangelho? Quando Jesus Cristo me corrige, eu não gosto de ouvir? Eu quero meio que ir para lá? Ou será que eu estou servindo a Jesus Cristo porque eu sou um discípulo dele de verdade? Que independente de qualquer situação, eu quero caminhar com ele. Mesmo com as minhas dificuldades, eu entendi que é melhor passar as dificuldades caminhando com Cristo do que passar elas sem Jesus Cristo. A minha oração íntima na minha alma é que você seja o último tipo de pessoa que eu falei aqui na manhã de hoje. Um verdadeiro discípulo de Jesus. Que em toda situação de dificuldade você está com Cristo, você está caminhando com Cristo, nas dificuldades, nos dias maus e nos dias bons. Que você quer trabalhar no reino, que você quer servir a igreja de Cristo, que você não está aqui por interesse passageiro, coisas materiais ou benefícios próprios, você está aqui porque você ama esse Jesus que te salvou, você ama esse Jesus que te comprou, você ama esse Jesus que te elegeu para ser igreja e povo dele. Essa é minha oração.
Que essa seja a sua motivação de servir esse Cristo que te amou primeiro. Quando eu e você éramos inimigos dele, ele nos amou primeiro. E esse amor aqui não é um amor falado da boca para fora, não, é amor que dá prova. Romanos 5,8, Deus prova o seu amor para conosco, entregando Jesus Cristo para morrer por nós, sendo ainda pecadores. Tu teria coragem de entregar teu filho para morrer por um miserável pecador? Por qualquer um aí da rua, você não teria, mas Deus teve coragem de entregar o filho dele, porque ele te amou primeiro, e te chamou para ser um discípulo dele, te chamou para essa família maravilhosa. Oh, meus irmãos, que a nossa motivação a servir Jesus Cristo, o bom mestre, não seja outra senão ser um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo, que frutifica no reino de Deus. Foi para isso que Jesus Cristo te chamou. Você me entende na manhã de hoje? Amém? Eu quero orar pela sua vida, eu quero orar pela sua família, eu quero orar pela sua casa, pelo seu lar. Quero orar pelos seus filhos. Eu quero orar pela nossa igreja. E eu gostaria de que você orasse junto comigo. Curve a sua cabeça. Vamos orar a Deus para Ele sondar o nosso coração e achar lá dentro que a nossa motivação de andar nessa grande multidão, nas pisaduras e nos passos de Jesus, que seja a motivação correta, que verdadeiramente somos discípulos do bom mestre, sem interesse, sem murmuração, sem nenhuma outra motivação errada, mas a motivação certa. Que as palavras de Pedro não só ecoem no nosso coração, mas façam parte da nossa vida. Para onde iremos? Só Tu, Jesus, tem as palavras de vida eterna, não tem outro lugar, Senhor. Só está em Ti as palavras de vida eterna. Pai, eu Te agradeço na manhã de hoje por essa reflexão tão maravilhosa, Deus, de entendermos que no meio do povo que caminham, Senhor Deus, atrás de Jesus Cristo, tem pessoas com motivações totalmente erradas. Mas a nossa oração, Deus, é para que o Senhor mova sempre o nosso coração, para que o nosso caminhar com Jesus Cristo seja a motivação correta. Porque assim como Pedro, nós entendemos que só Jesus tem as palavras de vida eterna. Independente das dificuldades, Senhor Deus, que a vida nos traz, e a caminhada cristã, Senhor Deus, quer negar todo dia as nossas vontades e os nossos desejos. Nós entendemos que o Senhor tem nos dado graça, tem nos sustentado, Senhor Deus, e nós estamos passando tudo isso que passamos com a graça e misericórdia bondosa de Jesus Cristo que governa as nossas almas. Oh Deus, que privilégio que o Senhor tem nos dado, de ser chamados de povo santo, geração eleita, um povo que foi adquirido, comprado por Ti, Deus, entre bilhões e bilhões de pessoas que existiram. O Senhor nos escolheu com um amor sacrificial, um amor inexplicável, e nada que possamos fazer, Deus, pagará, Senhor Deus, essa graça, essa misericórdia. Por isso, se prostramos a Ti, Senhor Deus, e falamos, Te louvamos, Te adoramos e Te bendizemos, porque Tu és bom, ó Deus. Ah, Deus, não tem como expressar com palavras a nossa gratidão, Senhor Deus, por todas as bênçãos. Que possamos ser verdadeiros discípulos, Senhor Deus, que servem a Ti, Senhor Deus, porque só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Pai, eu Te louvo pela vida do meu irmão, pela vida da minha irmã, Senhor Deus, por esse casamento, por esse filho, por essa filha, Senhor Deus. Eu Te louvo pela nossa igreja, que as mãos de Cristo Jesus, ó Deus Todo-Poderoso, continuem estendidas sobre a nossa casa, sobre a nossa igreja, e que todas as bênçãos alcançadas, decretadas, conquistadas nos laços da cruz do Calvário, permaneçam sobre as nossas vidas e sobre a nossa igreja, Senhor Deus, e sobre o Seu povo, para todos sempre. Amém, 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 e graças a Deus.